O ceifador. Os homens estavam caminhando pela floresta. Fazia muito tempo. Seus uniformes pretos já estavam quase brancos de tanto andar pela neve. Todavia, eles continuavam a marchar e não parariam até chegar no seu objetivo: participar das guerras do seu líder supremo, para ganhar os territórios inimigos e então vencer a guerra. Parecia simples, e era, mas a jornada para atingir esse objetivo estava árdua e difícil. Os suprimentos estavam quase acabando e os homens estavam com muito mau humor. O comandante do batalhão então bradou: "Homens, se animem! Estamos mais perto do nosso objetivo do que longe. Sei de um vilarejo por perto, no qual poderemos descansar e depois seguir viagem." De fato, o vilarejo estava bem perto, mas os homens não levaram as palavras do seu comandante muito a sério. Havia pouco para acreditar e menos ainda para ter fé e esperança. Ainda assim continuaram, confiando nele o que mais poderiam fazer. Nada que fosse útil ou produtivo. Deste modo, os homens continuaram marchando em direção ao vilarejo. Um dos oficiais se colocou perto de seu comandante para conversar. Porém, antes mesmo de se atrever a falar uma palavra, o comandante rapidamente se virou para o oficial, como uma cobra se vira para atacar sua presa, rápido e preciso, quase matando o oficial de susto. "Por que veio até mim, oficial? Seu lugar é como um líder de homens. Vá liderar", disse o comandante com pouco gosto para conversas, mesmo as formais. "Exatamente como um líder que me apresenta ao senhor. Me pergunto por que está fazendo isso, senhor. Por que está nesta missão?" A pergunta fluiu tão naturalmente como um parente conversando com outros parentes. "Mas que pergunta estúpida é essa, oficial? Por quê? Pelo nosso rei, pelo nosso líder, pela nossa pátria." "Por isso, oficial, que estou nessa missão. Por acaso o senhor é espião?" Essa pergunta foi tão direta e seca quanto um bêbado ameaçar um gato. Por um momento o oficial não disse nada, mas logo voltou à pergunta do oficial com um sorriso. "Por quê? E tudo que o senhor consegue me responder são palavras vazias e acusações", disse o oficial, ignorando a gravidade das acusações do comandante. "Palavras vazias? Como você ousa duvidar do credo real? Duvidar das palavras do nosso rei? Ele destinou que nós travássemos essa campanha. Pois então será exatamente isso que nós faremos. Entendeu, oficial?" disse o comandante, sem espaço para dúvidas em relação à sua intenção. No entanto, seus olhos tremiam esperando a resposta do oficial, com sua mão perto da sua espada para matar o seu subordinado ao menor sinal de traição. "Entender? Eu entendi muito bem, senhor. Talvez bem até demais. No entanto, eu me pergunto se o senhor de fato acredita em todas as palavras que falou. Pois se o senhor está a serviço do credo real, então por que um oficial como o senhor está numa missão tão difícil e arriscada como essa?" questionou o oficial com um sorriso no rosto. "E nada a temer, mesmo sabendo da intenção do seu comandante de matá-lo, assim que tivesse alguma chance." Todavia, o comandante não respondeu mais nada, por mais que a resposta estivesse na ponta da língua. Por um momento, sua língua ficou muda, e seus gestos ficaram congelados no tempo e espaço. Não se podia saber quanto tempo o comandante ficou parado, pois o tempo parecia que havia ficado como se estivesse tão congelado e paralisado quanto a neve aos seus pés. O comandante sentiu seu coração ficar duro como pedra, insensível quanto um leão devorando sua presa impiedosamente. Sentia seu coração se desviar de seus comandos e voltar a imaginar o belo conforto quente da saia de uma prostituta. Ele não conseguia evitar esses pensamentos. Eles vinham como uma tempestade impiedosa, seus ventos que destruíam qualquer embarcação feita por um arrogante construtor. Suas ondas engoliam todas as esperanças humanas de conseguir domar o mundo ao seu redor. Sua inevitabilidade destrói qualquer tentativa de racionalização humana frente às catástrofes enfrentadas. Nesse momento, o comandante se sentiu afogado perante seus próprios pensamentos, seus desejos, suas mágoas, seus ressentimentos, suas fraquezas, suas forças, todos dominando-o com uma força inigualável, forçando a ficar parado. Quase um senhor de escravos dominando seus servos pela força do chicote. Subitamente ele retomou a consciência, com um simples toque de seu subordinado. "Senhor, você está bem?" O oficial falou sem zombaria. O comandante sem dúvida teria preferido a zombaria. "Estou. Vamos continuar a marchar", disse o comandante sem responder ao seu oficial diretamente, e seguindo na marcha à frente de todos os seus homens, sem descanso ou parada, para então chegar no seu destino final. O vilarejo foi alcançado por ele, e então ele levantou a mão para o céu e agradeceu com um grito: "Pelo rei!" e ordenou aos homens para ir em direção ao vilarejo o mais rápido possível. Eles marcharam e continuaram indo mais rápido à medida que o vilarejo ficava mais próximo, até que enfim chegaram ao vilarejo.
mas o vilarejo estava vazio com um silêncio mortal vindo de cada casa. O comandante rapidamente mandou os homens vasculharem as casas vazias. Eles encontraram casas em excelente estado, com comida, bebida, roupas quentes, livros e muitas outras coisas interessantes e boas. O comandante rapidamente escolheu a melhor casa e deixou os soldados se acomodarem nas casas, pois eles passariam a noite naquele vilarejo, para então marchar novamente para a guerra. Assim ele convocou os seus oficiais. Oficial Lehman, Oficial Aurélio, Oficial Stark, vocês três supervisionem os homens para que eles comam e bebam, e dessa forma estejam prontos para marchar no dia seguinte. Vocês me entenderam, homens? Falou o comandante num tom de ironia, direcionado para o oficial Stark, buscando demonstrar sua superioridade. O oficial Stark simplesmente não disse nada e gritou junto com seus companheiros: Sim, senhor! E assim se dirigiram aos seus comandados para supervisionar os suprimentos. Todos eles se dirigiram aos seus comandados e começaram a definir em qual casa cada um ficaria e a quantidade, para assim nada faltar a ninguém. Deste modo, amparar a todos. Cada grupo se acomodou e descansou. Era meio-dia quando eles descansaram, porém a neve, a qual estava forte, cobrindo até a cintura, parou. De repente, o sol surgiu no meio-dia, começando a iluminar esses homens com luz, vida e alegria, trazendo de volta aquilo que estava enterrado e morto, dando de volta a cor daquele lugar morto e esquecido, perdido na história, deslocado no tempo, no precipício do abismo, no limiar da luz. Mas aquele sol trouxe tudo de volta, então todos comemoraram mais ainda. Todos os soldados comeram e se fartaram, pois tinham tudo em abundância, parecendo que nunca iria acabar a comida e bebida. Até os oficiais aproveitaram aquele momento de descanso, depois de uma tão castigada marcha, sofrendo com o inverno brutal e impiedoso. O comandante era o que mais descansava da jornada. Finalmente ele poderia ter um momento a sós, longe da visão de seus homens, com o intuito de permanecer sozinho com seus próprios pensamentos, para que então ele pudesse finalmente chorar por causa da pressão da liderança, o peso de permanecer forte diante de seus homens, assumir as responsabilidades nas guerras da coroa. Tudo isso era demais para ele, mas agora ele chorou e se deitou.